Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre poderoso poder compartilhar a leitura bíblica, poder fazer o nosso devocional ao nosso Deus, crendo e confiando em cada palavra, cada direção que nos é dada, assim como estamos lendo o livro de Neemias, falamos sobre a reconstrução das muralhas, tudo que foi feito, realizado em apenas 52 dias. E aqui, dando continuidade, Neemias, no capítulo 7, diz assim: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas para governar Jerusalém, e encarreguei o meu irmão Hanani e com ele Hananias, comandante da fortaleza, pois Hananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar as travas das portas. E também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro e outro em frente das suas casas. Você vê como era a preocupação pela segurança, pela a integridade de todos, e como tinham que ser íntegros também aqueles que tomavam conta, para fazer de forma correta e certa. E assim, então, há uma lista daquelas pessoas que retornaram, porque nem todos os judeus que foram para a Babilônia, eles voltaram para a sua terra natal. Muitos que prosperaram ficaram na terra da Babilônia, deixou-se levar, se contaminar, enfim. E aqui então está uma lista. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. E encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava ali registrado. E esses são os homens da província que voltaram do exílio, os que Nabucodonosor, rei da Babilônia, os havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naanani, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. E essa é a lista do número dos que retornaram, pelos chefes de família e as respectivas cidades. Assim são os descendentes: de Parós, 2.170, de Cefatias, 372, o de Ara, 652, de Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818, de Elão, 1.254, de Zatu, 845, de Zacai, 760, de Minuí, 648, de Bebai, 628, de Rasgade, 2.322, de Adonição, 667, de Bigvai, 2.067, de Admim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Rassum, 328, de Bezai, 324, de Harife, 112, de Gibeon, 95, e da cidade de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet Asmavete, 42, de Kiriat Jearim, Sefira e Berote, 743, de Ramai-Geba, 621, de Miquimás, 122, de Betel-Iai, 123, do outro Nebo, 52, e do outro Elão, 1.254, de Harim, 320, Jericó, 345, de Elode, Hadid, de Ono, 721, de Senear, 3.930, e assim o sacerdote e os seus descendentes, de Gedais, por meio da família de Jesuá, 973, de Imer, 1.052, de Passur, 1.247, de Harim, 1.017, os levitas e os seus descendentes de Jesua,
por meio de Cadmiel, pela linhagem de Rodevá. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Hater, Talmon, Acube, Halita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Razufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaia, Zenim, Necoda, Gazão, Zapa, Seia, Bezai, Meuni, Nefusim, Baquebuque, Kufa, Harur, Baslite, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nessias e Ratifa. Os descendentes do servo de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Razebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes do servo de Salomão, 392. E os que chegou à cidade de Tel-Melar, Tel-Harsa, Querube, Adom e Mir, mas não puderam provar que as suas famílias eram descendentes de Israel. E assim então temos os descendentes de Delaias, Tobias e Nacoda, 642. E entre os sacerdotes, os descendentes de Rabias, Racol e Basilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade, que era chamado por aquele nome. E esse sim procurou seus registros de família, mas não conseguiram achá-los. E dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. E assim, o total de todos os registrados foi de 42.360 homens, além dos seus servos, 7.337 servas, e havia entre 245 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 255 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Olha só que realmente algo de uma natureza tão maravilhosa. E alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador que deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 180 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Olha só que abundância que veio sobre esse povo. E os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e o servidor do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Olha só que reconstrução que teve, a mudança que houve em próprio Israel, quando eles voltaram depois realmente do cativeiro, porque Deus os enviou, ficaram 70 anos no cativeiro, sendo humilhados, envergonhados, isso é fato. Mas quanto realmente entenderam, compreenderam que tinham que voltar através de um rei, a qual Ciro foi o seu servo, o Dário, enfim, que Deus usou. E aqui estava então o próprio Esdras, o próprio Zorobabel e Neemias, os três que voltaram para poder realizar essa grande obra. Neemias acabou a reconstrução dos muros, das muralhas do centro, começou agora a organizar todas essas pessoas, todas essas árvores genealógicas, quem era quem, e assim então realmente fizeram conforme Deus ele se agrada, conforme Deus põe um basta, Deus põe realmente as tuas mãos para abençoar e para prosperar. E assim precisamos crer nesse dia de hoje, saber que Deus é Deus, Ele pode livrar qualquer circunstância, qualquer tipo de situação. O que precisamos é entender e compreender que sem Deus não somos nada, não somos ninguém. Esse povo que ficou na Babilônia exilado, você vê que muitos não voltaram, muitos não fizeram da forma correta e certa. E nós precisamos então entender que nós precisamos voltar o quanto antes
nos caminhos do nosso Deus, porque Ele sim é poderoso para perdoar, assim é poderoso para transformar qualquer tipo de maldição em bênção sobre as nossas vidas. Amém? Que você receba realmente essa palavra, essa direção para a sua vida, e que você possa usufruir e desfrutar sempre o melhor dessa terra. Amém? Em nome de Jesus. Então receba essa palavra, essa direção. Volte sempre aos braços do próprio Deus. Ele vai te surpreender ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer. Mais uma vez eu sou grato ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer sobre nós. Que a sua presença, meu Pai, ela faça a diferença sobre a nossa vida, porque ninguém pode invalidar, ninguém pode impedir o teu agir, o teu querer, o teu trabalhar em se cumprir sobre as nossas vidas. Por isso eu peço, eu clamo mais uma vez, derrama o teu poder, a tua unção sobre nós, para que sejamos agraciados, recompensados e transformados, meu Pai, pelo teu amor e assim pelo teu poder. Eu te peço sempre e assim lhe agradeço, com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre cada vida, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito você, sua vida, sua casa, família. O que precisar, pode contar conosco, ser nossas mensagens, orações, em nome de Jesus.